Hoje, 31 de outubro, inicia-se o debate incluído no programa patrocinado pela Assembleia Municipal de Loures, Loures Fórum. Contamos com representantes do PAN, do BE, Bloco de Esquerda, do PS, do PPM, do PSD e da CDU. Hoje o tema será a abstenção, razões e soluções. Então, boa noite, António Tavares, boa noite a todos os presentes no painel, que hoje iniciamos aqui no Loures Fórum com os debates temáticos. E hoje, falando então da abstenção, as razões e soluções, calhou-me a mim ser o primeiro, e acho que já temos abordado isto em alguns temas e conversas quase de café e mesmo entre os colegas da Assembleia, ou alguns colegas da Assembleia que vamos falando sobre estas situações. Eu acho que uma das principais razões, ou aquela que eu considero a razão principal das elevadíssimas taxas de abstenção, passa muito pelo descrédito que os próprios políticos hoje em dia têm perante a população. Por isso mesmo, e depois do 25 de Abril, entramos num período, não vou agora estar aqui a discutir questões históricas, mas que ao longo do tempo, os sucessivos casos de corrupção, os sucessivos casos de a imagem denegrida por parte dos políticos, questões claramente ligadas àquilo que basta nós ligarmos em qualquer televisão e percebemos diariamente que dificilmente, até no dia de Natal, não teremos um político a ser julgado por princípios de corrupção, tráfico de influências. Por isso esta acho que é uma das principais razões das pessoas estarem descrentes nos políticos e, consequentemente, nos partidos políticos. Passando de imediato para outras das razões, acho que tem a ver com a história dos históricos partidos do sistema e da esfera governativa ao longo destes 45 anos, que muito pouco têm feito para capitalizar e trazer juventude para dentro dos seus partidos, e as próprias juventudes partidárias que acabam por ser e funcionar nos partidos de maior relevância na esfera política, acabam por funcionar como carreiras políticas que servem quase como fazer o secundário, a universidade, e fazer uma carreira por ali fora, criando dirigentes partidários e dirigentes políticos que nunca fizeram mais nada na vida a não ser política, o que afasta os mais jovens que a determinada altura, e ao contrário do que se passava antigamente, que por razões ideológicas se iam aproximando do partido A ou do partido B, afastam a presença dos jovens através dos caciques políticos que vão fazendo através das associações de estudantes, das associações académicas, e que blindam um pouco a entrada de quem vem de fora e de quem pretende entrar, porque as juventudes partidárias funcionam muito na lógica do ganha notoriedade quem tem mais votos e mais amigos para colocar na associação de estudantes. Estes dois motivos, obviamente ligado àquilo que tem sido uma falta de consistência económica e de estabilidade política e económica no país, ou essencialmente económica no país, vai ditando a um afastamento e um descrédito em que ouvimos consequentemente aquelas expressões do não vale a pena, eles são todos iguais. E o eles são todos iguais ditou nesta eleição para as legislativas alguns votos de protesto, quer mais à esquerda, quer mais à direita, quer com a entrada de outros partidos, mais ao centro ou mais liberais, que acabam por ser uma tentativa quase que desesperada por parte da população em encontrar alguém que se reveja. As soluções. Eu acho que as soluções, obviamente, nas estruturas partidárias pouco podemos fazer, cada um tem a sua estrutura e cada um acha que deve gerir da forma como bem entender. Eu acho que, a exemplo de outros países, eu acho que chegou a hora de a própria democracia ponderar se o voto deverá ou não ser obrigatório, se deve ou não ter consequências o não votar, e o próprio método de eleição dos deputados é questionável, e acho que uma das soluções também passa por uma maior representatividade que o método ONT não confere, e basta olharmos para o exemplo do que é a região autónoma dos Açores, que tem um método de votação e de eleição completamente dispar do nosso, que acaba por beneficiar
uma maior participação, ou que acaba por incentivar uma maior participação, e vejamos que, independentemente das votações diretas que são feitas pelos deputados dos círculos eleitorais das ilhas, depois existem os votos de reserva que acabam por eleger deputados, e vejamos que, por exemplo, o Bloco de Esquerda na região autónoma dos Açores, através das ilhas, não consegue eleger ninguém, mas as pessoas sabem que ao votar em determinada ilha não vão conseguir eleger o Bloco de Esquerda, mas que aqueles votos vão constar para uma bolsa regional e que podem depois, na repescagem da bolsa regional, vir a eleger um deputado. Coisa que no continente não acontece, temos um país, dois sistemas, não acontece, e faz com que quem vota em Évora, se calhar, acha que não vale a pena votar em determinado partido porque a maioria dos seus vizinhos ou dos fregueses e municípios daquela região e do distrito têm uma opinião e têm um voto concentrado em determinado partido, ou em Porto Alegre, ou em Lisboa. Lisboa é mais volátil, e Porto também, os grandes centros são diferentes, mas eu acho que passa para lançamento da discussão, acho que passa por aqui um repensar da política pelos próprios políticos e uma mudança drástica naquilo que é o sistema de votação em Portugal, e neste caso do método D'Hondt. Por isso, para já, fico por aqui. Então, boa noite a todos que estão aqui no debate e também a quem nos está, portanto, a ouvir. De facto, a abstenção é um problema. Se nós nos recordarmos que em 1975, portanto, nas primeiras eleições, portanto, a abstenção foi de 8,5%, depois em 1991, portanto, já era 32,6%, e agora nestas últimas eleições, portanto, em 2019, portanto, já foi de 51,4%. Portanto, de facto, a abstenção, portanto, tem vindo a cavalgar, portanto, tem vindo a crescer, portanto, e é um problema, não é? É um problema porque quanto maior for a participação, portanto, dos portugueses, portanto, no seu destino, portanto, e no destino do país, melhor. Portanto, há mais pessoas, portanto, a formarem a opinião, portanto, e a decidirem, portanto, em relação ao futuro do país, ou depende de que eleição for, não é? Entretanto, eu creio que a grande razão tem a ver com a decepção. Tem a ver com a decepção. Tem a ver com a decepção pelo caminho que as coisas levaram, portanto, que o país levou, tem a ver com a decepção, portanto, pelo ter acreditado, ter apostado, portanto, e depois ter havido, portanto, compromissos, portanto, que não foram cumpridos, portanto, e isso causa, portanto, desagrado, causa a tal decepção, portanto, que eu há pouco referia, e creio que tudo isto também está ligado, portanto, ao empobrecimento da democracia. Portanto, nós podemos dizer que aumenta a abstenção, mas também em outras áreas da sociedade diminui também a participação, não é? Portanto, diminui a participação. Portanto, isto não é uma questão apenas eleitoral, é uma questão cívica e que tem a ver com a participação, portanto, e não apenas o apelo à participação, mas os mecanismos e os instrumentos que o país tem, portanto, e que a estrutura do Estado tem para a participação das pessoas. Portanto, e na minha perspectiva, portanto, tem havido um empobrecimento desta participação, portanto, e da democracia participativa. Pois há um outro aspecto também que é mais uma questão técnica, mas que tem a ver com os cadernos eleitorais, portanto, e que nós acabamos por não saber exatamente a realidade da abstenção. Portanto, nestas últimas eleições verificamos, portanto, um aumento
um aumento enorme da abstenção. Por exemplo, a abstenção foi de 51,4%, mas a abstenção no continente, no território nacional, portanto, foi de 45,5%, ou seja, aqui o peso da abstenção dos eleitores que vivem em outros países, portanto, no estrangeiro, portanto, nas comunidades, portanto, portuguesas, portanto, é enormíssima, portanto, e ainda por cima desta vez, com aquela questão de ficarem automaticamente nos cadernos com o cartão de cidadão, portanto, isto fez, portanto, aumentar, portanto, exponencialmente, portanto, há aqui também, do ponto de vista técnico, alguns aspectos que... Depois, há aqui uma responsabilidade também de quem deturpa as próprias eleições. Portanto, quando se vendeu a ideia e a comunicação social difundiu isto profundamente, não é? Que as eleições são para primeiro-ministro. Olha, são para primeiro-ministro, normalmente há dois que estão mais perto de poder ser, não é? Portanto, isto cria um desânimo. Eu nem quero este primeiro-ministro, nem quero aquele, portanto, não vale a pena ir lá votar, porque o voto não serve para eleger o primeiro-ministro. Portanto, há aqui podemos dizer que percebe-se, porque isto foi para procurar, portanto, canalizar o chamado voto útil, que depois as pessoas acabam por verificar que foi inútil e por isso se abstêm nas eleições a seguir, mas, portanto, este conjunto de aspectos é aquilo que, na minha opinião, portanto, mais pesa. Evidentemente que depois as questões de casos de corrupção, etc., portanto, tem também aqui alguma influência no denegrir, portanto, a imagem, portanto, da política, mas a questão da decepção em relação aos compromissos não cumpridos é, para mim, a questão essencial. Bom, em primeiro lugar, boa noite, agradecer o convite e esta iniciativa, devidamente já contextualizada pelo António Tavares, e tentando, à imagem do que fez o Francisco Pereira, tentar aqui subdividir, e numa primeira intervenção, falando um bocado sobre causas e razões, e depois apresentar e procurar soluções depois, em vez de misturar aqui um bolo. A primeira nota que tenho a dar é uma nota, se quiserem, de rodapé, mas que é importante. O PSD está muito à vontade sobre esta temática. Está muito à vontade sobre esta temática, principalmente nesta altura, porque o PSD, efetivamente, no seu programa eleitoral, foi muito claro quanto ao que pensa, não apenas serem soluções, como também causas, e como a importância da própria reforma do sistema eleitoral. E, portanto, é muito fácil para o PSD falar sobre isto. Logicamente, também há aqui uma componente que é pessoal daquilo que eu julgo que sejam razões. Agora, há uma questão evidente. Uma desaproximação, a falta de aproximação entre eleitos e eleitores tem que ser, obviamente, uma causa. A própria erosão do sistema, que o Francisco Pereira e o Bruno Nunes falaram aqui de formas diferentes, mas a própria erosão do sistema é, obviamente, uma justificação. Algo que também ninguém fala, mas que, curiosamente, o Francisco Pereira acaba por dar o pontapé de saída para isso quando diz que em 75 há uma abstenção de 8% e depois, a partir daí, temos 27 para galopar, que é a forma como desde 75 até hoje há ou não uma desidentificação com causas. Que causas é que se defendiam em 75? O que é que se defende agora? O que é que a população tem como causas, ou tinha como causas na altura? Qual é que era o próprio clima político de participação? Não podemos esquecer, é muito bom dizer que em 75 foi 8% apenas a abstenção, mas as pessoas vinham de um clima que nós sabemos o que era. Outra questão também é a facilidade com que os próprios políticos
ou agentes políticos muitas vezes atiram para cima de si mesmos a responsabilidade, e uns dos outros, a responsabilidade disto tudo. Dizendo, não, é aquele porque aquele se porta mal, é aquele porque faz isto. E, portanto, isto é também uma ajuda à erosão do próprio sistema e da própria imagem, porque é muito fácil dizer que é a comunicação social que vende, mas não é apenas a comunicação social que diz isto. E depois há também uma outra questão que normalmente não se fala como razão, mas é a própria adaptação e adequação dos partidos políticos e do seu discurso às novas realidades de comunicação que existem. E já se começou nestas eleições a falar um bocadinho sobre isso, a forma como reagimos a fake news e a outros fenómenos. E, portanto, isto tudo para mim são aquilo que eu julgo que são razões à abstenção. Mas eu tenho sempre muita dificuldade, enquanto falo, entrar neste sistema ou num sistema de conversa de café acerca destas coisas. Porquê? Porque quem estuda estas temáticas ainda hoje não consegue arranjar razões insufismáveis para o que se passa. Portanto, isto é um bolo grande que é muito interessante de discutir, mas que nós temos que ser sérios. E temos que ser sérios através do seguinte. A aproximação de eleitos e eleitores é assim, basicamente, dissemos todos até agora, e se calhar diremos todos que é uma das razões. O que é que dentro de cada estrutura política e partidária é feito para reaproximar eleitos de eleitores? Mais uma vez o PSD, especialmente em Loures, está muito à vontade. Nas últimas eleições legislativas inovou até nesta medida. Mas o que é que se faz? O que é que nós vamos ver, ou o que é que nós vamos buscar aquilo que se faz em outros lugares? O que é que vamos ver? É que isto não basta dizer, não, os eleitores e os eleitos estão desavindos, mas estão desavindos porquê? Só por tudo o que nós dissemos? Ou o que é que nós fazemos para não haver estas desavenças? Qual é que é o nosso esforço? E, portanto, é importante quando procuramos causas e razões, e eu não vou falar já, como disse, das soluções, deixo isso para a próxima intervenção, mas é importante percebermos e pormos às vezes um bocadinho a mão na consciência e tentarmos procurar ver se podemos fazer alguma coisa. Agora, algo que eu julgo que é indiscutível. Enquanto houver uma gestão, principalmente do PSD e do PS ao longo dos anos, de fazer ou não fazer reforma eleitoral, porque estão uns encostados a um governo, falo pelo PSD, com o CDS. O PS porque não dá muito jeito, porque a esquerda mais à esquerda do PS não acha uma grande piada a certas coisas relacionadas com a reforma do sistema eleitoral. Aí é difícil. E vou já dar esta nota no que diz respeito às soluções. É aí que quando o PSD coloca isto no seu programa eleitoral, dá um passo grande para que este problema seja ultrapassado. Mas isto eu deixo para a minha próxima intervenção. Mas esta é também uma das razões. É esta incapacidade, às vezes, de se discutir até sem ser de forma extremamente dogmática, portanto, se discutir de forma abrangente, sem estarmos preocupados com mais agarrados a uns ou agarrados a outros. E o Bruno Nunes disse isto de uma outra forma, mas que não é exatamente com estas palavras que eu vou usar, mas sim, obviamente, há dois partidos que têm mais responsabilidade sobre a não reforma do sistema eleitoral. É evidente, não vale a pena esconder. E, portanto, só para início, era o que eu gostava de partilhar com todos. Ora bem, boa noite a todos. Em relação, portanto, a esta questão, eu penso que isto tem um pouco mais profundo. E o Francisco Pereira falou, e é verdade, desde 76, desde 81 e por aí fora, isto tem vindo sempre a aumentar a abstenção. E a verdade é só uma. Nós temos que perceber porque é que isto acontece. E só não percebemos é porque não queremos. Porque a reforma eleitoral tem que se fazer, mas parece que ninguém está disponível para fazer. Agora, há razões que existem para que realmente o povo não vá votar. E várias.
porque há muito tempo que se fecharam escolas no interior, há muito tempo que se fecharam hospitais, há muito tempo que se fez a reforma das freguesias, portanto, retirou-se tudo ao interior praticamente, e isso é que me parece que é importante salientar e que é, para mim e para o Partido Socialista, acho que está aqui uma das bases fundamentais para a abstenção. O povo ficou sem raízes de proximidade do poder. E penso que estas questões são tão importantes como tudo o resto que vem depois atrás, como o problema isto arrasta o descrédito dos políticos, isto arrasta os tráficos de influência, isto arrasta a corrupção. Todas estas coisas, portanto, têm influência precisamente na abstenção do povo. Porque o povo sabe o que quer. O povo sabe o que quer. E como sabe o que quer, quando lhe retiram as coisas, porque depois sente-se, e é a única forma que o povo tem, onde se pode refletir, portanto, a desconfiança da situação, é exatamente na altura do voto. E é aí que ele diz não. E por isso é que nós, neste momento, temos 50% praticamente do povo português a dizer não ao sistema. Não ao sistema, porque me tiraram a junta, porque me tiraram o hospital, porque me tiraram o posto dos correios, porque me tiraram, portanto, a farmácia, porque me tiraram uma série de serviços em que eu me podia servir na minha terra e hoje não o tenho. Portanto, este é que me parece que é uma das partes fundamentais e principais à questão da abstenção. O povo é aqui que pode, efetivamente, dizer não estou satisfeito. E para agora... Boa noite a todos e a todas, aos aqui presentes e a quem nos vê via online. E agradecer desde já o convite para este debate que vai a tratar a abstenção. A abstenção nas últimas eleições legislativas em Loures rondou a taxa dos 42%. E apesar de ser um valor abaixo da média nacional, é de facto um valor alto, e esta elevada abstenção deve-se a várias razões e a várias questões que são complexas, não só por barreiras processuais, mas também por barreiras à participação democrática e à vida pública. É certo que atualmente existe uma grande desvirtuação pelo panorama político por parte dos portugueses e das portuguesas, e o PAN defende que devem ser tomadas medidas concretas, em especial para reforçar, realicerçar e renovar a confiança da população na democracia e nos eleitos, tanto locais como nacionais. E, portanto, propomos a implementação de regras que aumentem o compromisso da classe política para com o país e para com os cargos representativos de representação que ocupam, e que passo a elencar. Por um lado, pretendemos consagrar a obrigatoriedade do regime de exclusividade dos deputados à Assembleia da República, como acontece com os membros do Governo, e para assegurar a sua dedicação exclusiva à função de representativa dos cidadãos, e evitar-se a existência de possíveis ligações promíscuas de interesses económicos. Também consagrar a limitação dos mandatos dos cargos de órgãos eletivos de poder político, como os deputados da Assembleia da República, vereadores de Câmara Municipal, membros da Assembleia Municipal, da Assembleia de Freguesia, e isto com o intuito de combater os riscos inerentes ao excessivo prolongamento no poder. Também defender, designadamente em Orçamento de Estado, que o Tribunal Constitucional, a entidade da transparência e a entidade das contas e financiamento dos partidos, dispõem dos meios e recursos necessários ao seu funcionamento,
e ao exercício eficaz das respectivas competências de supervisão. E também a criação de tribunais especializados para o julgamento dos crimes cometidos no exercício de funções públicas, nomeadamente os crimes de corrupção, peculato e abuso de poder, e deste modo aumentar a confiança dos portugueses e das portuguesas nas instituições públicas. Então, muito boa noite a todas as pessoas que nos ouvem lá em casa e muito boa noite aqui aos meus companheiros de mesa. Este assunto que nós estamos aqui a abordar, a abstenção, as suas causas e soluções, é um assunto complexo. Muitos cientistas sociais já se debruçaram sobre ele e se vêm debruçando sobre ele continuadamente, e a verdade é que não se encontra uma solução milagrosa para que se resolva isto. Eu não estou praticamente em desacordo com nenhum dos meus colegas que aqui falaram. Todos temos há aqui uma linha comum, que há um divórcio entre realmente as pessoas, o eleitorado e a política que é praticada. As causas estão aí, já foram elencadas: a desconfiança, o afastamento, a corrupção, a celeridade da justiça para julgar os casos, as pessoas sentirem-se verdadeiramente representadas. Estes são aquilo que se tem aqui dito e que eu concordo em pleno. A questão é que, de eleição para eleição, a percentagem vem aumentando. E são em todas as eleições. As mais próximas e as mais distantes. É que aumenta nas autárquicas, e eu não rejeito à partida nenhuma das soluções elencadas, das mais diversas que têm sido ditas. A verdade é que temos que refletir. Há muita gente que defende a questão da alteração à lei eleitoral, os círculos uninominais. Então, mas querem mais proximidade do que as autárquicas? É próximo. Nas aldeias, nas grandes cidades, nas freguesias, nos concelhos. E a verdade é que a abstenção está em níveis elevadíssimos. Continua nas casas dos 45 e muitos. Então, tem que haver aqui tem que haver aqui outras análises. Tem que haver outras análises. Como se tem aqui dito, a falta de participação das pessoas não é tudo. Porque as pessoas participam. As pessoas, quando sentem que as causas lhes dizem respeito, participam. Olhem os milhares de jovens que se têm levantado aí pela defesa do planeta. Querem participar e participam. Vejam, aqui recentemente, aqui em Loures, o cordão humano, a manifestação que houve em torno das questões do amianto na Portela, em torno de uma questão essencial. Ou seja, as pessoas estão ou não estão dispostas à participação? No meu entendimento, as pessoas estão dispostas à participação. Agora, as pessoas têm que confiar em quem vão eleger. E aqui é que é o busilis da questão, digamos assim. Algumas coisas já foram feitas. A questão do voto antecipado, o voto em mobilidade, a questão dos votos em braille. Esta grande medida que aconteceu fora da Europa, na Europa e fora da Europa com os nossos imigrantes, que quintuplicou o número de votos recebidos. Quintuplicou. Pelo simples facto de quê? De ser automático o recenseamento. E aqui este é um dado, é o dado mais relevante que temos nestes últimos anos. Um pequeno facto motivou a que 5 vezes mais dos nossos concidadãos que estão no estrangeiro participassem. Então, parece-me que nós temos muito que debater. Nós não vamos neste debate aqui arranjar soluções milagrosas, vamos dizer o que cada um de nós sente, mas a verdade é que isto merece debate, merece estudo científico, não é? E não me alongaria mais, porque era estar a repetir aquilo que os meus colegas aqui de mesa já disseram. Agora, deixo aqui a questão de que de eleição para eleição, a percentagem aumenta. Este é um facto real. No final de cada eleição, o que mais se ouve discutir muitas vezes não são as vitórias dos partidos, mas é os níveis exagerados de abstenção que há. Então, há que pôr termo a isto. Vamos ajudar no estudo. Vamos ajudar com as nossas opiniões, todas. Com a consciência de que este é um processo difícil, custoso e que vai demorar, se calhar, anos a resolver. Bom, agora que a palavra volta aqui,
Estamos, já foi dito, estamos praticamente todos em sintonia que há, de facto, um divórcio. Há aqui algumas questões que estão a ser elencadas, ou que foram elencadas como sendo um dos motivos, que eu acho que devem ser repensadas. Primeiro, eu acho que a questão da forma como referi, não só em relação ao método ONT e ao exemplo dos Açores, mas à própria composição daquilo que são... o Ricardo Andrade falava há pouco da questão dos cadernos eleitorais, mas para além da questão dos cadernos eleitorais tem a ver com a quantidade de órgãos a que votamos. Se não vejamos, a maioria da população, e não estou aqui a achar que a população é ignorante, porque não é, mas muita gente não percebe o porquê de, para uma Assembleia de Freguesia, dali elegermos um Presidente da Junta de Freguesia e depois termos mais 2 órgãos nas autárquicas, que é a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. E eu acho que a questão da reforma administrativa do sistema, que passa pelo sistema eleitoral, tem que passar também por uma redefinição daquele que é a ação no território. Aquilo que falava o representante do PS, que dizia, nós temos uma situação de que as pessoas vão fechando os correios, os bancos. Isto é uma situação que vem nos últimos 10 anos, que vem nos últimos 15 anos. E nós temos juntas de freguesia e assembleias de freguesia que mais não são do que reuniões de pequenos condomínios. Da mesma maneira que temos algumas freguesias que têm uma preponderância populacional que representam mais do que alguns concelhos. Esta união de freguesias que foi feita, e para lançar agora o debate, porque sei que estou a chegar aos 2 minutos, já me fazem sinal, apenas para as autárquicas, a própria definição e reordenamento do território leva com que as pessoas não acreditem nisto, porque isto parece nem mais nem menos do que um alongar e criação de tachos atrás de tachos, mas afinal quantos é que vocês são? E somos muitos. Entre juntas de freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, ainda se distribui aqui um valor que as pessoas não acreditam que seja através disto que se resolve o problema delas do dia-a-dia e as pessoas querem uma política de proximidade e de resolução. Queria muito falar agora aqui, mas vou deixar e deixo na parte autárquica. Bem, então, portanto, foi referida a abstenção em Loures nas últimas eleições e eu creio que interessa, e porque eu penso que isto tem significado, verificar o seguinte. Portanto, em Loures foi 41,74%, em Mafra foi 41,52%, em Sintra foi 47,48%, em Vila Franca foi 42,23%, em Odivelas foi 44%, no distrito de Lisboa foi 42,7% e a nível nacional, portanto, foi os tais 45,5%. Portanto, de facto, Loures aparece aqui neste conjunto de dados que eu referi, portanto, como tendo a abstenção mais reduzida, embora elevada, não é? Embora elevada, porque 41% é elevado. E eu creio que isto tem um significado político, portanto, esta realidade. Há uma questão que se fala muito e que é importante, que é esta questão da aproximação entre os eleitos e os eleitores. Portanto, é uma questão fundamental que nós no PCP e na CDU temos esta preocupação. Aliás, temos não apenas a questão das visitas, das sessões, das audições, por aí fora, mas temos o hábito de, chamamos-lhe prestar contas daquilo que os eleitos, seja na Assembleia da República, seja nos outros órgãos, portanto, andam a fazer, portanto, aquilo que têm estado a fazer, portanto, e nós consideramos isto muito importante. A questão dos círculos eleitorais, eu creio que funcionam ao contrário desta ideia que aparece de quem defende a tal reforma eleitoral na perspectiva quase de criar um único círculo eleitoral. É que os círculos eleitorais distritais
com deputados dos distritos, portanto, aproximam precisamente a população, portanto, dos seus candidatos e dos seus eleitos, se forem, no caso de serem eleitos. Funciona exatamente ao contrário daquilo que aqui foi dito. Portanto, há uma aproximação, tanto entre uma coisa e outra, para além daquele exemplo que foi dado há bocado em relação à questão das autarquias, não é? Das eleições autárquicas. Para terminar esta parte, também referir o seguinte: eu estou convencido que o não se ter concretizado uma das peças fundamentais que estava, em termos de estrutura do Estado, na Constituição da República, que é a regionalização com as regiões administrativas, faz com que seja mais possível, portanto, não se concretizarem, portanto, algumas das coisas que era necessário serem concretizadas a esse nível do Estado, portanto, que seria a região, portanto, e faz com que nós somos dos poucos países que não temos também somos pequenos, não é? Mas somos dos poucos países que não temos regionalização e, de facto, somos dos países com maior abstenção. Bom, agora falando sobre aquilo que tinha deixado, a indicação que queria falar nesta sua intervenção, que é a questão das soluções. O PS, no seu programa eleitoral, é muito claro. Em primeiro lugar, é necessária a reforma do sistema eleitoral. Um sistema eleitoral que potencia a aproximação eleitos e eleitores, como eu já referi. Um sistema eleitoral que assegura a defesa do prestígio e credibilidade da função política e que garanta a governabilidade e estabilidade a nível governativo. E porquê é que o PS introduz isto como tentativa de solução e porquê é que o faz no seu programa eleitoral? Simples, por aquilo que eu disse antes e ligado àquilo que eu disse antes. Para dar um sinal político a todas as outras forças políticas, nomeadamente aquelas que eu já referi, como por exemplo o Partido Socialista, que às vezes por estarem mais aguilhoadas a algumas questões, não se libertam para poder resolver algumas questões, e dizer: as nossas linhas vermelhas são estas. Isto é fundamental. A partir daqui vamos dizer aquilo que pensamos, mas com flexibilidade para discutirmos. Porque o problema em outras alturas foi a falta de flexibilidade com que os partidos, como eu já referi há pouco, com que os partidos discutiram, nomeadamente aqueles com maior peso, com que discutiram as coisas. E depois é difícil, quando nós dizemos que tem que ser assim, 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 depois cedermos. E o PSD depois diz aqui também algumas questões. Reparem, aquilo que já falaram, reconfiguração dos círculos eleitorais, sim. Uniformização dos mandatos legislativos. Sim, os mandatos legislativos não serem. Isto está tudo no programa do PSD, é fácil, o PSD fala sobre isso. Limitação dos mandatos dos deputados. É curioso que o PAN venha falar sobre isso. Porque é fácil dizer quem é que nos últimos anos e na última legislatura falou primeiro sobre isto. JSD, dentro do PSD, através da sua presidente, Margarida Balseiro Lopes. Foram os primeiros a falar sobre isto, sobre a limitação de mandatos ser uniformizada. O PAN vem bem, mas vem tarde. Mas dizer ainda, o PSD também já falou, e até deu um bocadinho de confusão na altura, uma estratégia de reforço de participação através de uma valorização dos votos brancos. Até deu ali assim um certo bruá, porque primeiro parecia uma coisa, depois o Presidente veio explicar aquilo que entendia. Mas sim, e porquê é que o PSD vai dizendo e vai falando sobre estas coisas que eu referi? Por uma questão simples, que é para permitir a discussão, que é para permitir o debate. Estas são algumas ideias do PSD, mas aquilo que são as linhas vermelhas são as primeiras três que eu falei. Depois, uma questão fundamental, que foi aqui falado um bocadinho por todos, e pelo PAN de uma forma diferente, até na minha perspectiva um bocadinho atabalhoada, mas sobre as críticas e tudo o que eu ouvi, assim ficará para a terceira ronda, porque há aqui coisas que me fazem um bocado de espécie, mas neste caso há outra proposta que é a constituição de uma comissão de ética. Nós passamos a vida a dizer que há uma falta de aproximação entre eleitos e eleitores. Então, por que não ter uma comissão de ética onde existe, que seja composta por pessoas de reconhecido mérito, ética inquestionável, etc., que façam parte de uma comissão de ética, ao invés de fazermos o que o PAN está aqui a falar, esta brincadeira quase de mandar para cima dos tribunais um bocadinho à toa, sem dizer quais é que ficam a deixar de ter essa responsabilidade, etc., aquilo que apetece. E, portanto,
Estas são algumas das propostas que o PSD apresentou e volto a dizer, o PSD está muito à vontade quanto a isso. E depois há aqui uma questão que não vale a pena também dizer e também para combater. O PSD não tem nenhum tabu nisto. E por não ter nenhum tabu, também não nega o seu património histórico, que é, põe, se necessário, em cima da mesa a discussão acerca do número de deputados e de uma eventual redução. O PSD tem este património, não pode vender, assim, não pode desbaratar, é a sua história. Portanto, estamos disponíveis a discutir isto. Mas lá está, esta postura do PSD é uma postura importante, que é traçar aquilo que são as suas linhas, dizer que estamos dispostos para isto, pô-lo em programa eleitoral e dizer isto são potenciais soluções, vamos debatê-las, vamos nos sentar à mesa. Mas para isto tem que o PS estar disposto a sentar-se à mesa, como se viu no programa de governo, não está, porque naquele agrado que tem que fazer de uma geringonça calada, ou de agradar a uns e outros à esquerda, o faz, e não fala sobre o programa eleitoral, e depois os partidos à esquerda vão aqui, assim, dançando aqui algumas coisas, e, portanto, é importante. Também o CDS. Eu não queria falar muito do CDS, vista a ausência do CDS neste debate aqui, mas o CDS também, muitas vezes, tem uma postura muito dogmática acerca disto. E o PSD quis dar este sinal, e é o sinal que foi dado. Obrigado. O PS, em relação, portanto, a esta questão, portanto, também tem ideias, e naturalmente que o que se pretende é adquirir aqui a confiança dos portugueses, naturalmente. E no programa do Partido Socialista definem-se aqui algumas questões, que é continuar a trabalhar para garantir a recuperação da confiança dos portugueses e das portuguesas. A promessa dada é promessa cumprida. Apostamos na nossa vontade de negociar, apostamos no diálogo político e apostamos no diálogo com o conjunto político e respeito restrito com todos os órgãos de soberania. Naturalmente que isto são ideias que nós temos para reconquistar novamente o eleitorado, independentemente de outras questões, que é consolidar e alargar a possibilidade do voto antecipado em mobilidade, generalizar a experiência do voto eletrónico presencial já atestado no CITEV nas últimas eleições europeias, prosseguir a desmaterialização de cadernos eleitorais e recurso alargado às tecnologias de informação para simplificar os procedimentos eleitorais, aprovar um Código Eleitoral que, no respeito dos princípios constitucionais que informam o nosso direito eleitoral e considerando a experiência consolidada da administração, construir uma parte geral para todos os atos eleitorais, prevendo depois as regras próprias e específicas de cada tipo de eleição. Avaliar as iniciativas pioneiras de orçamentos participativos de âmbito nacional levadas a cabo durante a anterior legislatura, o Orçamento Participativo Portugal e o Orçamento Participativo Jovem Portugal, procedendo ao seu relançamento em moldes renovados. Prosseguir a prática anual da prestação de contas quanto à execução do programa de governo e da respectiva avaliação por um grupo de cidadãos escolhidos aleatoriamente em articulação com as universidades. Facilitar a iniciativa legislativa dos cidadãos. Portanto, e continuar, e penso que isto que será muito importante, a desenvolver, portanto, aqui, a continuar a desenvolver esta questão das assembleias municipais, portanto, centralizadas, levá-las às pessoas, o poder às pessoas, mais próximo das pessoas. O caso das assembleias de freguesia, portanto, também irem, portanto, serem descentralizadas e por aí ver se consigamos, portanto, levar o eleitorado a acreditar mais nos políticos. É tudo por agora. No que toca à democracia participativa e à cidadania ativa, queremos igualmente promover a participação democrática e ao mesmo tempo combater este distanciamento dos cidadãos com o debate público e promovendo assim a adoção de mecanismos efetivos para que as suas vozes sejam realmente ouvidas. Entre outras propostas pertinentes sobre esta matéria que constam no programa eleitoral do PAN, gostaria de destacar a criação de uma lei que assegure o enquadramento legal de caráter geral dos orçamentos participativos
nas autarquias locais e que cria incentivos ao desenvolvimento destes processos nas autarquias locais. E ainda, no seguimento deste combate à abstenção pelo apelo à população jovem, iremos continuar a defender o alargamento aos 16 anos, aos maiores de 16 anos, ao direito do voto. E não acredito que vimos tarde. Aliás, o slogan do PAN nas últimas eleições legislativas foi ainda vamos a tempo. Bem, para o Bloco de Esquerda, há aqui questões que já o dissemos anteriormente. Aqui não há milagres. A maioria dos partidos que estão aqui representados, a maioria, já andam aqui há muitos anos e sabem que não há milagres. Tem que se procurar soluções continuadamente e a verdade é que isto não estanca o problema da abstenção. Dizia o representante do PSD, nós temos soluções para tudo, está no nosso programa, mas não há, sim, soluções para tudo. Não há. As soluções de um problema deste tipo têm que ser soluções de discussão muito alargada, muito alargada. Chamar a comunidade científica social para abordar estes temas que demoram anos a debelar. Anos a debelar. Nós acreditamos muito nas novas gerações e estamos em crer que as novas gerações são capazes de alterar este paradigma, mas é preciso dar-lhes a oportunidade. O Bloco de Esquerda é um partido que tem 20 anos de existência. E mal chegou ao Parlamento, no seu segundo mandato, uma das questões que levou, que chamavam que era fraturante, era a participação jovem aos 16 anos. O voto dos jovens aos 16 anos. E há quem diga que essa é uma solução e eu inclino para essa solução. Pode ser. Agora, ela não pode ser desligada de tudo o resto. Põe-se o voto aos 16 anos e está o problema resolvido. Não está. Há muito mais coisas a fazer. Já falaram aqui, estou de acordo com tudo, mais vigilância sobre os atos públicos, os tribunais, comissões que vigiem da ética. Estamos de acordo com essas questões todas. Contudo, deixem-me dizer-lhes que todos nós temos um papel. Nós, do ponto de vista individual, nós temos um papel e temos que estar abertos também às transformações. Eu lembro-me que foram precisos 10 anos para que o orçamento participativo fosse aprovado aqui, no Conselho de Loures. Foram precisos 10 anos, com propostas sistemáticas do Bloco de Esquerda. Portanto, estas aberturas da nossa disposição para experimentar deve estar presente em todos os atos que a gente defenda e em todas as questões que nós abordamos. Portanto, ficaria nesta ronda também por aqui. Bom, eu acho que quem tiver a assistir ao programa percebe porque é que não vota por isto. Ou seja, nós estamos, depois de eleitos, todos temos soluções para tudo. Vejamos, voto aos 16 anos, proposto por um partido em que o próprio partido só aceita voto a partir dos 18, internamente. São incongruências que já ninguém tem paciência para aturar. Porque dentro do PAN, por exemplo, não se pode votar antes dos 18 anos, mas quer que para a Assembleia da República e para os órgãos públicos se vote a partir dos 16. Que seja muito transparente, mas as suas reuniões são à porta fechada. Credibilidade e ética. Temos vários deputados que assinam, não estão, temos uma série de problemas. Vejamos, não quero bater muito no PAN, mas vejamos, por exemplo, a questão de o PAN, no último mandato, nem 5, 6, 7 das comissões da Assembleia da República, remetendo à Assembleia da República, lançava para lá as propostas, mas nem sequer as ia defender porque não estava lá. Obviamente, fruto, e aqui vou defender o PAN, fruto da impossibilidade do seu deputado estar presente em todas as reuniões e em todas as comissões. Isto reflete que o regulamento da Assembleia impossibilita que seja feito políticas sérias, porque não há forma de fazer políticas sérias. Porque um deputado, como foi o caso do deputado do PAN na última legislatura, como não tinha forma de estar presente nas comissões, e as comissões eram marcadas a horas sobrepostas para satisfazer as necessidades dos partidos da esfera governativa, impossibilitaram, e o que acontecia era, em várias comissões, como na Comissão da Saúde, as propostas eram largadas para lá, mas nem sequer eram defendidas. Depois, nós assistimos, esta semana, à discussão do programa de governo.
E assistimos à discussão do programa de governo, que não é o mesmo programa que o Partido Socialista apresentou nas eleições, porque já teve adaptações. Isto não é defraudar o voto de quem votou? Há menos de uma semana metemos o voto na urna num programa e uma semana depois aquilo já foi tudo com geringonças para a esquerda e para a direita, já foi tudo renegociado e afinal é tudo diferente. Estão à espera que as pessoas vão votar? É tudo igual, é tudo o mesmo. É isto que passa. É culpa dos partidos? Não. É culpa do sistema administrativo e de uma reforma administrativa que tem que ser feita na lei eleitoral, e não apenas na lei eleitoral, mas nos regimentos que regem a Assembleia da República e os órgãos de poder que estão afetos às eleições ou que vêm inerentes das eleições. Em relação ao voto dos imigrantes e ao falarmos que o quintuplicou, é fantástico que quintuplicou, mas existem vários países onde nem sequer foi possível votar. Existem vários países onde os envelopes nem chegaram. Por isso, alguma coisa está mal no sistema. O que eu acho que é importante, nós podemos dizer que tínhamos todos no programa de governo, que todos tínhamos no programa disto e daquilo. Durante a campanha eleitoral, ninguém disse absolutamente nada do que tinha no programa de governo, porque durante a campanha eleitoral distribui-se canetas, t-shirts, sacos plásticos. Até vi o meu amigo Ricardo Andrade a tapar buracos com umas luvas na mão. Faz-se de tudo, mas ninguém discutiu qual era a política económica, qual era a política fiscal, qual era a política da saúde. Não se discutiu. O debate foi sempre centrado em tanques, no Sócrates e sujeira política. Sujeira política. Ataques de parte a parte de todos. E eu acho que isso é que os partidos têm que ponderar, porque nós temos, é transversal a todos. Há nódoas na camisa de todos. E quem disser eu não tenho nódoas na camisa, porque é só do outro lado, eu podia enumerar e atacar todos, inclusive o meu, o partido que represento. Dá para atacar toda a gente. E eu acho que é uma falta de seriedade dos políticos ao apresentarem as propostas. Sabe, para terminar, saudades tenho de quando era miúdo e via debates, mesmo de quem não gostava, em que via debates entre Diogo Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal, Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, onde se discutia política e não esta fantochada que nós temos hoje em dia. Bem, eu creio que há algumas soluções que têm estado a ser apresentadas, como voto obrigatório, premiar ou sancionar quem vota ou quem se abstém, reduzir deputados, o tal círculo quase que uninominal, portanto único. Eu creio que isto é a melhor forma de não se atacar os problemas que de facto levam à abstenção. É desviar, porque bem poderiam concretizar tudo isto, não é? Mas se na saúde continuar a haver os problemas que há com as urgências pediátricas, com a construção dos centros de saúde, com a falta dos médicos de família, se na educação continuar a haver o problema que há, portanto, com a não remoção do amianto, não é? O problema com os professores. Bem, no ambiente, por exemplo, a questão agora da situação do Rio Tejo, que é uma coisa, parece que estiveram a dormir, portanto, quem deveria zelar, portanto, pela chegada, portanto, da água, portanto, ao nosso país, portanto, esteve a fazer não sei o quê, não é? Ou mesmo em relação agora à questão do aeroporto, não é? Portanto, que vem agora a questão do estudo do impacto ambiental, portanto, tudo isto, se não for, ou em relação à cultura, portanto, o problema que está a haver em relação às artes, portanto, se mantiverem estes problemas, bem podem obrigar as pessoas que não resolvem problema nenhum. Portanto, eu creio que há aqui um trabalho a fazer por cada uma das forças, que é fazer cumprir as promessas, não é? Há aqui também um papel da comunicação social, um papel pedagógico, cívico, portanto, que pode ter também repercussões positivas em relação a isto, aliás, de forma a que quem esteja descontente com qualquer coisa perceba que se está descontente com uma política que está a ser concretizada, se a sua opção for não votar, está a beneficiar
quem faz essa política com que ele portanto, não está satisfeito e está descontente. Uma última questão é que, de facto, a política, portanto, isto já foi de alguma forma referido, mas portanto, as campanhas eleitorais, e não só, têm sido transformadas em espetáculo. Aliás, o primeiro dia de funcionamento da Assembleia da República, nós apresentámos 12 projetos e propostas, portanto, concretas, tocando a questão dos salários, uma série de assuntos, a questão das creches, a gratuitidade das creches. Mas aquilo que foi notícia nos telejornais foi a vestimenta e os carpinteiros e merceneiros e tal. Portanto, isso é que foi notícia, não foi as propostas que cada força apresentou, portanto, na Assembleia da República. Ou seja, privilegia-se o espetáculo em vez de se privilegiar o conteúdo das propostas. Agora, mais esta ronda, gostava de, agora sim, fazer alguns comentários acerca daquilo que tenho ouvido. Bom, é fantástico ouvir aqui a CDU dizer que, bom, a forma como se vendeu, que isto era uma eleição para o Primeiro-Ministro e que não era... Bom, ainda bem que finalmente ouvimos a CDU falar sobre isto, que é para percebermos há quantos anos é que a CDU estava a tentar fazer aquilo que conseguiu graças ao Partido Socialista, que é subverter a vontade dos portugueses. Ainda bem que conseguimos. Outra coisa fantástica. Como é que a CDU fala aqui sobre tudo o que fala, mas depois tapa os olhos dizendo está tudo mal. Mas dentro do mal, nós em Loures estamos ligeiramente melhores. Quer dizer, vamos ser honestos. Uma abstenção, mesmo nos valores que foram os valores em Loures, é uma abstenção que não dignifica ninguém. E, portanto, nem sequer devemos dizer que estamos abaixo ou acima dos outros. É uma abstenção que não dignifica ninguém. Ponto. Depois, outra coisa fantástica é esta questão do hábito de prestar contas. Bom, eu acho que é preferível a gente não falar muito sobre o hábito da CDU de prestar contas e sobre a palavra conta e sobre como é que isso funciona internamente. É melhor não falarmos. O que é importante falarmos aqui é como é que se prestam contas verdadeiramente. Como é que se falam sobre as coisas. Porque a CDU, em Loures, no que diz respeito a prestar contas e esclarecer, no plano autárquico, deixa muito a desejar. Agora deixa-me dar ainda outra nota. Eu ouvi o Bloco e o PAN falarem sobre aqui, e o PS também, falarem sobre a questão do voto antecipado. O Bloco, assim, talvez não, mas pelo menos o PAN e o PS, de certeza. Vamos ter algum decoro quando falamos no voto antecipado. Porque este aumento do voto antecipado foi coincidente com o coartar o direito a votar a milhares de portugueses. Ou os senhores não têm noção de que este alargamento do voto antecipado não foi acompanhado por uma manutenção do que acontecia anteriormente relativamente ao voto antecipado? Têm noção? Assistentes e comissários de bordo, polícias, bombeiros, deixaram de poder votar muitos desta vez, porque se achou que era mais importante estabelecer-se um dia específico para o voto antecipado e deixar cair aquilo que existia antes, que é certo tipo de profissões, poderiam votar antecipadamente, mediante a justificação da sua entidade patronal ou afins, que dissesse que essas pessoas estavam a trabalhar. É que é muito bonito encher a boca para o voto antecipado e dizer que é fantástico, mas depois não fazer bem aquilo que se deve ser feito e não salvaguardar os direitos constitucionais das pessoas. E, portanto, quando se fala sobre certas coisas, vamos saber do que estamos a falar. Milhares de portugueses puderam ou tiveram o seu direito de voto restringido. Restringido. Eu até podia dar um exemplo claro. Imaginem um comissário de bordo que era escalado este ano para voar. É a minha profissão, não escondo a ninguém, e não me aconteceu. Eu votei antecipadamente. Mas imagina um comissário de bordo. Dia 29 de setembro, tinha o dia para o voto antecipado. E por acaso era escalado nesse dia para voar para fora do país. Depois, dia 6 de outubro, era escalado também. Expliquem-me lá como é que esta pessoa vota quando cortaram a possibilidade daquilo que existia. Portanto, retiraram direitos às pessoas. Portanto, estas medidas, aí há uma coisa que todos dizem e têm razão.
estas medidas todas têm que ser enquadradas e não se pode perder o bom que existe. E não se pode retirar direitos às pessoas. E, portanto, para sermos muito claros, o PSD não tem as soluções todas, mas quis demonstrar uma coisa clara neste programa eleitoral. E que, se fosse programa de governo, não faria o que o PS fez e manteria isto no programa de governo. De certeza, era um compromisso de honra. Quis demonstrar que está disposto a discutir verdadeiramente isto. E o Bruno Nunes disse uma coisa que tem toda a razão. Quer dizer, o Partido Socialista vem aqui falar sobre todas as medidas que tem no seu programa eleitoral relativamente a esta reforma específica que nós estamos a falar. Quantas delas estão no programa de governo? Traga aqui o programa de governo. Não os tem, deixou-os cair. Não, no programa de governo. Aquele que foi agora discutido nestes dias, deixou-as cair. Deixou-as cair. Exatamente pelas razões que eu já referi, para agradar a uns e a outros. Não pode ser. O Bruno Nunes tem toda a razão. O PSD sempre disse isto. E mais, o PSD nisso sempre foi muito coerente. O programa eleitoral do PSD e os programas de governo, mesmo quando em coligação, as linhas mestras fundamentais estavam lá. Vem-nos o PS dizer que esta era uma linha fundamental do programa eleitoral do PS, mas no programa de governo não está. Só para terminar, dizer aqui também duas questões. Uma, o PSD pode ter andado a fazer muita coisa, como tapar buracos, plantar árvores e outras coisas. E temos aqui a certeza de uma coisa, esse tipo de iniciativas serviram pelo menos para a população olhar e em muitos casos perceber que até havia eleições. Portanto, obrigado Bruno Nunes pela publicidade gratuita. Mas o PSD, além de fazer isso, fez outra coisa. Debateu efetivamente esta temática. Foram minutos e minutos e minutos falando acerca das declarações de Rui Rio, acerca do voto branco ou de não voto branco, das cadeiras ou da ajustabilidade dos círculos eleitorais, etc. E, portanto, o PSD discutiu isto em plena campanha eleitoral. Não foi só Tancos, não foi só o resto. O PSD está muito tranquilo, falou sobre isso. E mesmo com um término, ainda ninguém falou numa coisa fundamental. Então, e a Comissão Nacional de Eleições? A Comissão Nacional de Eleições este ano não fez o que fez nas últimas eleições. Ou já nos esquecemos de outdoors, de panfletos e muita coisa feitos pela Comissão Nacional de Eleições nas últimas eleições a apelar ao voto. O que é que aconteceu este ano? Viram o mesmo? Não viram da mesma forma? Não ocorreu. A Comissão Nacional de Eleições também tem aqui um papel e tem que ser chamada também a jogo. E, portanto, vamos ser todos muito claros, muito concretos sobre isto. Obrigado. Ora bem, então, continuando com o nosso debate, no que diz respeito, portanto, hoje as juntas de freguesia são o polo mais próximo, que sempre foi, mas hoje fazem muito trabalho, tanto na área social como, portanto, no atendimento do público, de vários serviços, como é o caso, quem está hoje a assegurar, fundamentalmente, os postos dos CTTs, é as juntas de freguesia. E eu estou à vontade para falar nesse aspecto, porque fui, talvez, dos primeiros autarcas a ter um posto dos Correios em Frielas. Fiz este protocolo talvez no ano 2000. E, além disto, também foi criado o atendimento integrado, que é um serviço que é da área social, em que as juntas de freguesia fazem um serviço extraordinário à população com o atendimento das técnicas do serviço social nas freguesias. Hoje, a junta de freguesia faz um serviço extraordinário ao povo, onde elas estão sediadas. Mas, voltando aqui ao nosso amigo Bruno, que é o seguinte, quando diz que o programa do governo do PS foi alterado, estamos completamente de acordo. Desde que seja para bem das pessoas, o PS
é das pessoas e para as pessoas. Este é o slogan que ninguém pode tirar ao Partido Socialista. É de pessoas para as pessoas. E tudo quanto for para bem das pessoas, estamos disponíveis para discutir esses assuntos. Também, em relação à questão das propostas que ninguém falou, na economia, na saúde, portanto, e em tudo, ninguém discutiu essas coisas. Também não vi o PPM nos debates levantar essas questões. Também não vi. Vi alguns, também não vi. De modo que aí as coisas, portanto, estão mais ou menos empatadas. Também a questão que nós estamos aqui, que agora, portanto, o nosso amigo também levantou a questão da Comissão Nacional de Eleições, tem toda a razão. É verdade. Não vi aquilo que era habitual ver nos outros atos eleitorais. O apelo ao voto. Mas eu, provavelmente, aqui tenho, talvez, a comunicação social, se calhar tem alguma culpa nestas coisas, porque começou muito cedo a divulgar sondagens, e as sondagens atribui, possivelmente, até mesmo na própria abstenção, se calhar acaba por dar aqui alguma oportunidade àqueles que não é habitual votarem, a continuarem a não votar, porque aparecem as sondagens muito cedo em relação aos atos eleitorais. De maneira que o que eu penso em relação a isto é que o Partido Socialista é de pessoas e é para as pessoas, e tudo o que for a bem das pessoas, estamos de acordo. Em primeiro lugar, ao contrário do que o senhor representante do PSD disse, o PAN não mencionou o voto antecipado. No entanto, a verdade é que este processo urge melhorias, e aí estamos de acordo, nomeadamente a criação de condições para assegurar o seu melhoramento, a existência do maior número de mesas de voto e uma maior organização e eficácia de todo este processo para que possa chegar a mais pessoas, apesar de defendermos também a implementação do voto eletrónico. E dando continuação a esta matéria da abstenção, penso que ainda é importante frisar outra questão, sendo que em cada eleição legislativa cerca de 500 mil de votos, no caso deste ano 683 mil votos não se traduziram, votos válidos, não se traduziram na eleição de qualquer deputado. Nós pretendemos diminuir substancialmente este desperdício pela redução do número de círculos eleitorais dos atuais 22 para apenas 9. E em simultâneo, como já foi referido pelo Sr. representante do PPM, o método de onde tem falhas, e nós vamos mais longe e propomos a alteração deste método para o método de Saint-Languet, para deste modo beneficiar os círculos de menor dimensão, que muitas vezes correspondem a territórios imensos, mas com menor densidade populacional. E estas duas propostas vêm em auxílio do combate à abstenção, porque o voto passava a ter outro valor, existindo assim um menor desperdício de votos, e são pontos relevantes aliados à abstenção. E obviamente que as propostas que referi requerem um debate, ou seja, que a sua implementação seja bem ponderada, para que o paradigma de como se faz política mude. Bem, nós estamos a aproximar-nos do final deste debate e temos aqui, divergindo aqui do assunto principal a que nos traz, embora estas questões possam parecer que estejam todas ligadas, há aqui questões que convém que a gente falar, que é assim. Não haja dúvida nenhuma que a maioria dos partidos, e quando se fala nesta questão da abstenção, levam sempre a questão para alteração à lei eleitoral, a alteração dos círculos eleitorais, essas coisas. Mas isto
têm aqui também algum calculismo político e falam daquilo que mais lhe convém, portanto, se for um método tal, eu talvez eleja mais, se for um método assim, aqueles que ficaram ali também talvez elejam, e acho que não se pode ver as questões assim. Esta questão da abstenção não pode, no meu ponto de vista, não pode ser vista assim. Esta questão da abstenção tem outras raízes sociológicas que é preciso compreender. A sociedade evoluiu muito, transformou-se muito e as pessoas, por opção, afastaram-se da participação. Disse assim, mas quem é que não vota? Quem não se sente representado? Mas nunca houve tantos partidos a concorrer ao ato eleitoral como este último. E a abstenção aumentou. Portanto, há aqui outros fatores sociológicos que levam ao afastamento das pessoas. As pessoas acharem que não merece a pena ir votar porque há outros que o fazem por si. E aqui, estes fatores, estou aqui muito de acordo com muitas das coisas que já foram aqui ditas, a questão da imprensa, do show-off, em detrimento das questões mais sérias, a cultura cívica, tudo isto são questões, são no meu entender, as questões principais para que as pessoas não votem. Nós estamos a falar para pessoas que nos vão ver. Se calhar muitas delas não votaram, não é? E vão dizer, eu não voto porque não, já aborrece-me ir votar, porque são sempre os mesmos. Quer dizer, outra dirá, está muito longe da minha casa, não voto porque para me deslocar é uma chatice. Todos têm uma razão. Portanto, é preciso, no meu ponto de vista, entusiasmar essas pessoas à participação. Entusiasmá-las. Mas para isso é preciso dar-lhes ferramentas de participação. Ferramentas. Ou seja, que elas sintam que são capazes de, aos órgãos que elegem, fazerem chegar a sua voz, concordante ou discordante. Poderem alterar o rumo das coisas que acham que estão mal. E isso está muito afastado. Portanto, uma democracia mais próxima das pessoas, onde elas sintam que podem alterar, participar e mudar, talvez seja este o caminho. Eu volto à questão dos jovens. Os jovens têm aqui um papel importante em todas as sociedades, mas essencialmente nesta questão das transformações sociais, os jovens estão na vanguarda em todas as sociedades. E hoje estamos a assistir a um fenómeno mundial de levantamento de milhões de jovens por todos os países, desde a América Latina ao Médio Oriente, à Europa. Milhões estão-se a levantar para contestarem o poder que está vigente. Estão descontentes. E essa mobilização tem que ser traduzida numa participação futura em atos eleitorais, em democracia. Estamos a falar em regimes democráticos. E é por isso que eu tenho, não sei se esta será a solução definitiva, mas acredito de que chamar os jovens à participação mais cedo, responsável, uma participação responsável, talvez vá mudar o paradigma. É o que eu penso. Bom, na última ronda, agradecendo a todos os que estiveram presentes, foi um debate não tão proveitoso como poderia ser, mas sabíamos que o tempo era curto e que não queríamos chegar a algum entendimento. Um dos toques finais de praticamente todos os partidos, a questão da participação dos jovens, que parece que de um momento para o outro parece que é algo que aconteceu. Não nos lembramos dos maios antigos e dos 25 e das preques e dessas coisas todas que diziam aqui é que foi os jovens, os MRPPs, essas coisas todas, os luares da vida e essas coisas todas, depois metiam umas bombas, outras de carnaval e as coisas andavam por aí. Era tudo jovens. Os jovens sempre tiveram presentes, com a diferença que hoje em dia, pegando até naquilo que estava a falar da Comissão Nacional de Eleições, os políticos e o sistema político ou partidário que está montado dá à comunicação através dos canais de televisão do sistema, ou seja, da RTP, da SIC e da TVI. Há algum jovem que veja aquele tempo de antena? Há alguém que veja aquilo? Não, aquilo é a pausa para mudar ou para ir jantar. Porque ninguém assiste àquilo. Depois limitamos a comunicação através das redes sociais, juntando a isso aquilo que são as fake news e aquilo que vai correndo. Por isso, existem muitos motivos. Não seria aqui que iríamos chegar ao entendimento. Acho que há claramente aqui uma questão que fica marcada, que é, existem partidos e forças políticas que acham que deve existir uma reforma à lei eleitoral, clara, e existem partidos que acham que não passa por aí.
Por isso eu acho que enquanto não nos fecharmos todos numa sala, fecharmos os grandes responsáveis e as grandes cabeças pensantes deste país, fecharem dentro de uma sala e deixarem a bandeira do partido lá fora e resolverem as coisas como elas são, ver e chamar os animais pelos nomes, não sei se posso dizer isto, posso, foi só uma pequena provocação, uma brincadeira, mas isto tem que ser repensado desde a raiz, porque não vale a pena dizer que são a falta de participação dos jovens ou os mais velhos que não se conseguem mobilizar. Não, existe um divórcio claro entre a população e a política, porque, voltando à minha primeira intervenção, vivemos num tempo, não apenas em Portugal, em que a política está conotada com corrupção, lobby, interesses políticos, nepotismo, etc, 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 e basta ligar a televisão e ver qualquer canal. Eu creio que aquela ideia de que as pessoas não devem participar apenas no ato eleitoral, portanto, e que devem ter uma participação, portanto, durante todo o tempo, portanto, de forma cívica, de forma associativa, de forma sindical, de forma cultural, por aí fora, portanto, tudo isso vai contribuir para que as pessoas sintam mais ou menos necessidade, portanto, de participar nas eleições. Eu estou convencido que, se tivesse sido aprovado, ou se agora nesta legislatura for aprovado um conjunto de propostas que o PCP tem apresentado na Assembleia da República, que isso vai ajudar as pessoas a perceberem o porquê da importância do seu voto e da importância de votar. Estou-me a referir à questão do enriquecimento ilícito, que apresentámos as propostas e foram chumbadas, a questão das reformas vitalícias dos políticos, que também depois contribui para haver aqui uma nuvem em relação aos políticos, a questão agora do aumento geral dos salários e do salário mínimo, um conjunto de questões mesmo de outros setores, com carreiras especiais, como os professores, os militares, os profissionais das forças de segurança, portanto, que foram propostas que foram chumbadas no mandato anterior e que já está apresentada a da condição policial, por exemplo, agora no primeiro dia de funcionamento da Assembleia. Estou convencido também que a delegação de competências nas juntas de freguesia, portanto, e a forma entrosada como as coisas estão a ser feitas, as assembleias municipais descentralizadas, que já no mandato anterior, portanto, tiveram, portanto, um trabalho intenso a ir às freguesias e que neste mandato tem prosseguido, portanto, tudo isso, a questão destas ações, portanto, de a Câmara mais perto de si, percorrendo o conjunto das freguesias, portanto, eu penso que isto são contributos para diminuir a abstenção. Nesta última intervenção, aproveitar para agradecer mais uma vez este debate, estarmos aqui, agradecer a todos a participação, mas dizer que eu, a dada altura, ouvi o Bruno Nunes que dizia que é por isto que as pessoas se afastam. Bom, eu depois de ouvir o Francisco Pereira, sou obrigado a concordar. Alguém que diz que as assembleias descentralizadas que ocorreu no mandato anterior, dou o exemplo de uma, na Portela, comemoração do 25 de Abril, que são verdadeiras assembleias descentralizadas que motivam muito a população. Se as vai comparar com as assembleias descentralizadas que o PSD fez questão que fossem diferentes e conseguiu, por intermédio de proposta feita ao Partido Socialista e as outras forças políticas, que fosse diferente quando a CDU tentou impedir esse modelo de assembleias descentralizadas, quer dizer, é quase anedótico. E sim, é por isso. É por isso que há um descrédito. E o Bruno tem razão, porque nós acabamos de ouvir uma intervenção onde a CDU é responsável por milhares de coisas muito importantes que aproximam os cidadãos, mas depois, quando vamos ao sumo, nenhuma destas tem sequer uma gota. Uma gota que seja. E, portanto, sim, é verdade. Há aqui uma questão fundamental também, e deixar esta última nota, ou nas últimas notas para o Partido Socialista, quer dizer que as alterações que o Partido Socialista fez do programa eleitoral para o programa de governo foram o bem das populações, e esquecer que essas alterações foram para acomodar
as vontades de outros partidos, de forma a que o seu governo minoritário, como não tinha papel passado e assinado e tentava negociar à esquerda, menos à esquerda, mais esquerda enviesada e etc., quer dizer, é esquecer aquilo que foi feito, foi o que foi feito. Não foi pelas pessoas, foi por uma forma de fazer política do Partido Socialista de António Costa, porque isto é um traço muito de António Costa, negociar com este, com aqueles e com aqueles outros, e quase vender, ou quase tentar vender gelados a pinguins no Ártico. Isto não foi pelas pessoas. O que o Partido Socialista fez, estas alterações, foram única e exclusivamente para ter mais facilidade naquilo que é a passagem do programa de governo, que não é obrigatória, e a passagem do orçamento. Só isto. Não vale a pena dizer que é pelas pessoas. Quanto à questão, e mesmo para terminar, do voto aos 16 anos. Bom, é uma questão que, falada, desenraizada, não faz sentido nenhum. E é uma razão que tem aqui um problema grave. Numa sociedade em que muitas vezes se discute, se de geração para geração os valores passam, e quando as gerações mais antigas não conseguem passar outro tipo de valores, dizer que se quer que as gerações mais novas, que não têm nas escolas essa passagem de valores, que nas escolas não há disciplinas para cidadania e etc. verdadeiramente eficazes, dizer que se vai então dar o voto aos 16 anos, é brincar com isto. Pode fazer sentido. Eu concordo que efetivamente se deve discutir, mas não se deve discutir desenraizadamente e muito menos se deve discutir dizendo que é como há muitos anos atrás no Brasil e nos Estados Unidos, aqueles vendedores viajantes que traziam assim umas poções mágicas que serviam para tudo. O voto aos 16 anos não serve para resolver todos os problemas. E muito provavelmente nem sequer é a maior das soluções. Tem que ser debatido? Sim, acho que sim, inquestionavelmente. Mas não podemos pôr o peso no voto aos 16 anos, desta forma o peso ser a solução de tudo, e muito menos podemos pôr o peso em cima destas pessoas que nós queremos, ou que muitos querem, que votem já aos 16 anos, sem lhes darmos ferramentas para eles serem verdadeiramente aquilo que podem ser, que é o futuro deste país. Antes de mais agradecer, portanto, a todos os meus colegas que estiveram aqui no debate e dizer também aqui ao meu querido amigo Ricardo que o Partido Socialista é um partido de pessoas inteligentes e então não é difícil e é um partido de consensos. Portanto, e para realmente o programa de governo passar, tem que arranjar consensos, porque senão íamos cair novamente no ridículo, como é o caso da Espanha, que andam há um ano quase em eleições de atos eleitorais e não se conseguem resolver. Mas como o PS é um partido de pessoas inteligentes, conseguem arranjar consensos para realmente resolver a vida dos portugueses. Entretanto, também quero deixar aqui aos meus camaradas do Partido Socialista ao serviço do partido nas assembleias, na Assembleia da República, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, Assembleias de Freguesia, todos aqueles que trabalham todos trabalham em prol do povo português para combater a abstenção nos atos eleitorais. Tenho dito. Bom, visto que esta será a minha última intervenção, agradecer novamente o convite e congratular a iniciativa, visto que o próprio debate é um exemplo da aproximação da população do poder local, logo um combate à abstenção. Por último, gostaria de questionar ao moderador, o Sr. António Tavares, que não interviu no decorrer do debate, mas fica a questão, se quando este debate for publicado na internet será acompanhado por um intérprete de língua gestual ou legendado para que a comunidade surda possa também assisti-lo. Obrigado. Para finalizar, então cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, foi um prazer estar aqui convosco neste debate e dizer como palavras finais, nunca o Bloco de Esquerda culpabilizará
aqueles que escolhem não votar. Nunca. São opções. A culpa está em quem não passa a mensagem ou não sabe passar a mensagem. E essa culpa é das forças políticas no geral, algumas com mais responsabilidade que outras. Dizer-lhes que o Bloco de Esquerda trouxe e continuamente trará à política as formas mais diversas de buscar a participação popular. E acreditamos de que o envolvimento das comunidades, naquilo que lhes diz respeito, provocará mais um sentimento de participação e isso poderá conduzir a tomarem também em consciência de que a questão eleitoral é importantíssima para as suas vidas, seja que opções tiverem, mas para as vidas de cada um, aquilo que cada um pensa sobre o seu querer e, em princípio, que se reveja nas forças que se apresentam às eleições, que devem participar. Agora, isto é um processo e, como aqui já foi dito, começa também nas escolas, na educação, mas é uma educação que tem que ser uma educação inclusiva, não pode ser uma educação, chamemos assim, que esconda estes valores sociais, estes valores democráticos de participação, que se abandone, ou que não se dê tanto foco nas questões da economia, desta economia que nos vem avassalando e que também ela, causadora de afastamentos de pessoas que numa economia que o mundo só se ouve falar em milhões e que as pessoas, muitas delas, não lhes chega o dinheiro para o fim do mês. Deixava aqui esta questão da esperança, que é a participação, a questão das forças políticas e, pelo lado do Bloco de Esquerda, tentará tudo para que as pessoas participem mais, em vários fóruns, não só nas eleições, mas na vida cívica, e isso poderá trazer, portanto, contributos para que as abstenções não sejam tão elevadas.